Boa noite, irmãos. Livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de 13 a 22. Depois, livro de Marcos, capítulo 6, versos de 30 até 34. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado, e, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e, partindo os pães, deu-o aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Eu li Mateus 14, 13 a 22. Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 34. É um mesmo relato desse mesmo episódio pelo evangelista Marcos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O nosso trecho de atenção vai ser Mateus capítulo 14, 13 a 22. Eu li também Marcos capítulo 6, 30 a 34, para sermos informados de mais um detalhe importante. Eu quero considerar com os irmãos também o contexto. O contexto é aquilo que está junto com o texto. É o antes e o depois de um fato. Quando você ler Mateus 14 inteiro, você deve fazer isso, você vai saber que nesse dia, e ora, esse era um dia daqueles. Sabe quando a gente tem um dia daqueles? Os discípulos de Jesus tiveram um dia daqueles. Jesus foi informado pelos discípulos de João Batista que João Batista foi degolado a mando de Herodes.
João Batista tinha apenas mais que 30 anos. Ele era jovem e foi fiel ao serviço de profeta e ao serviço da verdade até a morte. João Batista era filho de Isabel, e Isabel era prima e amiga de Maria, mãe de Jesus. Jesus e João tinham muito em comum. Ambos eram profetas, ambos tinham idade próxima, diferente de 6 meses. Eles eram parentes. Provavelmente, quando crianças, eles brincaram juntos, porque Isabel e Maria trocavam visitas. Conforme nós lemos Marcos 6, 30 a 34, na mesma hora que chegou a notícia para Jesus da morte de João Batista, chegaram também os seus discípulos, vindo de uma jornada, num dia daqueles, com tanta gente vindo, com tanta gente indo, que eles não tinham tempo nem para comer. Um dia daqueles, uma notícia de luto, muito trabalho, falta de tempo de comer, falta de tempo de beber. A essa informação de que os discípulos estavam sem tempo nem para comer, se relacionam duas queixas muito comuns, que provavelmente você ouviu e você já fez esta semana. Provavelmente essa semana alguém já lhe disse: estou cansado, e outro lhe disse: estou sem tempo. Provavelmente essa semana você já disse as duas coisas, que está cansado e está sem tempo. Qual a diferença entre o nosso cansaço e a falta de tempo com a situação dos discípulos de Cristo? Nós estamos cansados porque trabalhamos demais e apenas para cumprir a nossa própria agenda. E depois dizemos que não temos tempo para Cristo. Os discípulos, porém, estavam cansados porque trabalharam na agenda de Cristo, atendendo às multidões que iam e vinham. E estavam sem tempo para a sua própria agenda, para as coisas mais necessárias, como comer e beber. Percebe a diferença? Nós estamos cansados por causa da nossa agenda e sem tempo para Cristo. Eles estavam cansados por causa da agenda que eles cumpriam de Cristo, em favor da multidão e sem tempo para as suas próprias necessidades. Você anseia por vigor e tempo, mas recebendo o tempo de Deus e recebendo o vigor de Deus, você vai gastar isso apenas com a sua agenda pessoal ou você gastaria isso com a agenda de Cristo em favor da multidão que está indo e vindo como sem pastor? Jesus, que não é carrasco, Jesus que criou o ser humano, que sabe das suas necessidades e dos seus limites, vê isso e planeja levá-los para um lugar deserto, para que descansem um pouco. Observe isso, para que descansem um pouco. Aqui, na nossa vida debaixo do sol, o que Deus prepara para nós, no melhor dos dias, é ainda apenas um pouco de descanso, porque o nosso descanso verdadeiro e permanente não é aqui, é com o Senhor quando partirmos. E aí Jesus planeja esse descanso para eles, mas
ali naquele lugar afastado, naquele lugar ermo, qual não é a surpresa quando a multidão, percebendo o movimento de discípulos com Jesus para aquele lugar, não sai correndo na frente? Quando Jesus chega, a multidão já está ali esperando para ser atendida. Então, as férias, aquele pouco descanso que eles teriam, foi cancelado. Este é um dia daqueles, uma notícia de luto, muito trabalho, sem tempo para comer, e agora soma-se a isso um período de descanso que foi cancelado. A compaixão de Cristo pela multidão levou ele e os seus discípulos a superar a dor do luto, a superar o cansaço, e ele cura todos os enfermos. Por causa da sua compaixão, por causa do seu amor à multidão, ele recusou descansar e ele curou os seus enfermos. Eu penso que nós estamos deixando, para além da conta, que as nossas necessidades, ainda que reais e pessoais, a nossa agenda, que o nosso cansaço, estão determinando as nossas ações, quando o que deveria determinar as nossas ações é o nosso amor e a nossa misericórdia. O cansaço e a falta de tempo são necessidades reais, que, se são negadas ao corpo, por muito tempo causam prejuízos. Eu não estou defendendo aqui que você não descanse, que você não repouse, porque Deus nos criou com essa necessidade. Mas às vezes, por amor e compaixão, nós precisamos sobrepor o nosso amor e a nossa compaixão ao cansaço e à falta de tempo, para atendermos às necessidades reais dos outros. Foi isso que ocorreu. Fim do dia. Todos exaustos. Luto por João Batista. Jornada sem tempo para comer. Férias canceladas. E muito trabalho onde se foi para descansar. Os discípulos pedem que Jesus despeça a multidão, para que, pelo caminho, eles comprem comida para si. Os discípulos querem pôr um ponto final num dia daqueles. Chega, basta, despede a multidão e nos libere hoje. Em outra ocasião, quando solicitaram isso para Jesus, Jesus recusaria fazer isto, porque viu que a multidão, retornando depois de um dia exaustivo para casa, poderia desmaiar de fome no caminho. Como é óbvio, eles estão num lugar deserto, estão longe das aldeias, e não é uma rua comercial. Não tem McDonald's, não tem lanchonete, não tem food truck em cada esquina. Não é tão fácil achar um lanchinho como nós achamos hoje. Despede a multidão, é a voz dos discípulos. Dai-lhe voz de comer, é a voz de Jesus. Jesus responde nossas orações, mesmo quando não nos concede o que pedimos. A resposta de Deus é muitas vezes uma reorientação para nossas vidas, é um ensino. Jesus responde às nossas orações, mas nem sempre concede o que pedimos. Despede a multidão, a resposta. Dai-lhe voz de comer. Eu me lembro agora que Marta
pediu que Jesus mandasse que Maria a ajudasse a servir. Jesus não concedeu o que ela pediu, mas ensinou que Maria tinha escolhido a melhor parte. A resposta de Jesus para a sua oração pode não ser o que você pediu, mas pode ser um ensino que você precisa. Podemos sair da presença de Cristo sem o que nós queremos, mas se nós o ouvirmos, não sairemos dali sem sermos transformados, sem termos o nosso entendimento renovado. Dai-lhe voz de comer. Maria escolheu a melhor parte. A resposta de Jesus são reorientações, são ensino. Os discípulos parecem querer se ver livre da responsabilidade sobre as necessidades da multidão. Despede a multidão, dá-lhe voz de comer. Se a multidão for despedida, eles estão livres da multidão. Chega de trabalhar para a multidão. Vamos cuidar das nossas próprias necessidades. Toda oração que nós fazemos para que de algum modo nos isente da responsabilidade e do trabalho não deve ser atendida, porque essa é uma oração infantil, é uma oração que nos adoece. Eles querem se ver livre da responsabilidade, querem se ver livre do trabalho. Despede a multidão, dá-lhe voz de comer. Jesus não nos isenta de responsabilidade. Ele nos prepara para assumi-la, dá-lhe voz de comer. Um playboy tem um pai que o isenta de responsabilidade, que o deixa sem fazer nada, que faz as tarefas dele, que se ele fizer coisas erradas, o pai aparece, livra das consequências. Um playboy tem um pai que o isenta de responsabilidade. Um discípulo tem um pai que o ensina a assumi-la, dá-lhe voz de comer. Então, as nossas orações, que são orações do tipo despede a multidão, são orações que nos isentam de responsabilidade, aquelas orações que nós dizemos a Deus, envia, Senhor, levanta, Senhor, são orações que nos isentam da responsabilidade. São pedidos, muitas vezes, daquele que acha que é filho de um playboy, não de um pai que está no céu. A nossa oração deveria ser, eis-me aqui, que queres que eu faça? Eis a multidão, eu quero alimentá-la. Não despeça a multidão, Senhor, eu quero alimentá-la. Visite você o preso, visite você o enfermo, dê você de comer a quem não tem sede, dê você de beber a quem tem fome, vista você a quem tem frio. Verdade que Jesus nos ensinou a pedir que o Senhor da seara envie obreiros, mas ele mandou os discípulos que já trabalhavam na seara fazerem isso. E fazerem isso não para que outros fossem enviados para que eles fossem poupados, mas para que eles estivessem em mais gente. A intervenção de Jesus, o milagre, o sobrenatural, não implica de forma nenhuma em folga absoluta para nós, em descanso permanente, em regalia, em termos uma vida de playboy, porque o nosso Deus intervém, de forma nenhuma. Jesus multiplicou pães e peixes, isto é sobrenatural, mas o modo de distribuir é natural. Para distribuir os pães e peixes que foram multiplicados, são os discípulos, que vão organizar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Dia de luto, sem tempo para comer e para beber,
Trabalho onde haveria descanso e agora organizar uma multidão faminta e distribuir pães e peixes. Ah, você sabe o trabalho que dá fazer isso para 60 pessoas nas nossas conferências, não é? Imagina fazer isso para 5.000 pessoas. Quando Jesus multiplica pães e peixes, não é abençoando alguém para que esse tenha muito. Quando Jesus multiplica pães e peixes, para você, não é para que você tenha muito, mas para que todo mundo tenha um pouco, é para que a gente distribua, para que a gente divida. Conhece a cena? Fim do dia, você está exausto, seu coração parece que está de luto, você não comeu bem, você não bebeu bem, você não dormiu muito bem e você ainda tem problemas de outros para resolver. Conhece essa queixa? Você acha que tem problemas de outro para resolver? Que você deveria ter mais tempo para os seus próprios problemas? Errado. Todos os problemas que vemos perto de nós são nossos mesmos. São de pessoas que Deus colocou para a gente cuidar. Dai-lhe voz de comer. Carecemos de termos cuidado quando estamos cansados e sem tempo. E se a esse cansaço e essa falta de tempo já se somou o nosso mau humor e a nossa ira, nós tendemos a eleger soluções ruins e a fazer a Deus pedidos péssimos. Despede a multidão. Despede a multidão, Senhor. Deixa nós ficarmos livres. Deixa nós descansarmos. Estou cansado, Senhor. Despede minha mulher, ela quer conversar hoje. Essa criança chorando, Senhor, cala a boca dela. Esse filho querendo brincar, Senhor, despede. Esse tio que demanda atenção, esse amigo do trabalho precisando de ajuda. Estou cansado, Senhor, foi um dia em tanto, me deixe livre, me deixe descansar. Veja, será que o seu pedido não atende apenas à sua necessidade de descanso? Será que o seu pedido não leva em consideração as demandas dos outros? Será que o seu Deus é descanso? Que o seu Deus é agenda livre? Que você já não é uma pessoa impulsionada mais por amor e misericórdia, mas por agenda livre, por descanso? Será que a solução que você acha que você está dando para o seu dia não é solução rápida, imediata, com consequências terríveis? Eles tinham uma solução. Eles não tinham apenas uma oração para Jesus, eles tinham uma solução para Jesus. A solução é despede a multidão, mas a multidão despedida no final de um dia, sem comer e sem beber, poderia desfalecer no caminho. A solução deles só atendia a eles, não atendia o todo. Às vezes não é difícil resolver problemas. Não é difícil resolver apenas os nossos problemas. Difícil é resolver os nossos problemas sem matar gente pelo caminho, sem deixar gente desfalecer pelo caminho, enquanto ficamos apenas livres para a nossa agenda. Veja se você está levando a Deus suas responsabilidades, ao invés de buscar dele graça para atendê-las. Você vai até Jesus pedindo para ele despedir a multidão, ou você vai até Jesus contando da fome da multidão e da sua disposição em matar aquela fome, ainda que você não tenha os recursos. E agora? Descanso depois da multidão alimentada, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. O que fazer? Vamos descansar? Não, ainda não. Jesus manda eles atravessarem para o outro lado, enquanto despede a multidão. Sobe ao monte para orar, e ora do fim do dia até mais ou menos 3 da manhã. Depois de um dia daqueles, Jesus ainda ora mais ou menos 7 horas. Não oramos porque estamos cansados, mas a devoção a Deus deveria se sobrepor
ao nosso cansaço. Daqui a pouco haverá uma tempestade no mar, ele irá socorrer os discípulos, evitar que Pedro se afogue, e ele vai chegar do outro lado cortando vento e ondas para ministrar ao povo de Genezaré. Será que não estamos tão cansados e sem tempo? Justamente porque não damos tempo a Deus em oração? Mas dar tempo a Deus é um paradoxo. É quase uma ironia. Porque no fim, nós não somos dono do nosso tempo, nós não produzimos tempo. O tempo é de Deus. E Ele nos empresta para que usemos em comunhão com Ele. Não apenas em um devocional, Ele não quer 10, 15 minutos. Ele quer que todo o tempo que você gaste, todo o tempo que Ele mesmo te deu, seja usado para desfrutar a comunhão com Ele e a glória de Deus, e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É em oração que ganhamos graça para assumirmos nossas responsabilidades e ficamos livres da nossa ansiedade, isso que nos vigora. Não nos vigora abnegarmos das nossas responsabilidades, mas nos vigora lançarmos sobre eles as nossas ansiedades. E o cansaço, e todo o cansaço que sentimos. Você quer cumprir com as suas responsabilidades? Você quer cumprir a agenda de Cristo? Você quer dar de comer à multidão ou você quer despedir a multidão para você ficar livre? Você quer mesmo cumprir a agenda de Cristo? Então, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Conta a história, nos relatos, que o irmão Lutero, ele fez aquele hino Castelo Forte. Ele trabalhou na Reforma. Via de regra, ele orava 6 horas por dia. Mas quando ele tinha muita coisa para fazer, quando a agenda de Cristo que ele tinha que cumprir demandava muito dele, nesses dias ele orava 1 hora a mais. Este foi para os discípulos um dia daqueles, e um dia daqueles Jesus terminou em comunhão com o Pai. A sua devoção se sobrepôs a seu cansaço. Amém.